Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Raimunda. Eu estou como professora especialista em currículo na área de Ciências da Natureza na Diretoria de Ensino de São Carlos. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de falar sobre educação ambiental. É sempre um prazer. E a base de nossa fala hoje é a educação ambiental como alicerce de transformação ecológica. A gente fala em transformação no sentido de que, diante da emergência climática que nós estamos vivendo, não adianta uma simples mudança de comportamento. É preciso uma transformação de paradigmas na relação com a natureza. A fala está dividida em 3 momentos. Primeiramente, um estudo das evidências das emergências climáticas, e, em um segundo momento, propostas de caminhos para o enfrentamento dessa emergência climática, e aqui a gente coloca como um dos caminhos a integração entre as práticas de governança ambiental e as práticas de educação ambiental, e, por fim, exemplos de ações coletivas e individuais na defesa da qualidade ambiental. Começo citando Odum, que coloca em questionamento nossa sobrevivência como espécie humana. Ele diz que a nossa sobrevivência ela depende do conhecimento e da ação inteligente para preservar e melhorar a qualidade ambiental. E qual é esse conhecimento? Bom, estamos falando de mudanças climáticas, que são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. E desde que se iniciou as medições desses padrões de temperatura e clima, tem se observado um aumento anormal, um aumento não natural dessas alterações climáticas, e a constatação é que esse aumento ele advém de atividades humanas. E entre essas atividades humanas, o eixo principal, carro-chefe dessas alterações, é sim a queima de combustíveis fósseis, que joga gás carbônico na natureza e aumenta desproporcionalmente um fenômeno que a gente conhece como efeito estufa. Não faltam dados científicos, não faltam plataformas que evidenciam a emergência climática. Aqui eu tenho tanto dados ao longo de centenas de anos, como a possibilidade de você colocar para os dias atuais e observar os padrões climáticos até os dias de hoje, por exemplo. Bom, nós poderíamos ficar discutindo os impactos dessas mudanças climáticas. Uma das constatações é que nós temos extremos climáticos, mas a pergunta principal é o que nós, como cidadão, podemos fazer? E qual seria o preço de não fazer nada? Nós já estamos vivendo uma situação de emergência climática. Nós já estamos vivendo extremos de seca, que leva a aumento de queimadas, enchentes, alteração no nível dos oceanos. E isso, além de ser responsabilidade de todos, é também problema de todos. Todos nós somos impactados por essas mudanças climáticas. Mas será que todos nós somos impactados de forma igual? Em 2022, tivemos desastres, um recorde de 32,6 milhões de deslocamentos de pessoas, e desses deslocamentos, dessas 32 milhões de pessoas, 92% a causa do deslocamento foi por conta de desastre ambiental relacionado ao clima, como inundações, tempestades, incêndios florestais e secas. Hoje a gente já fala em migrantes do clima, que são pessoas que perderam, que tiveram que sair de suas moradias, seus bens seu sustento ali, perderam as suas condições de sustento por conta de catástrofes ambientais. E a gente tem uma constatação que é o seguinte: as populações, ironicamente, as populações que menos contribuem
com essas mudanças climáticas, por exemplo, populações que historicamente elas já têm uma relação de maior respeito com a natureza, como indígenas, ribeirinhos, pequenos agricultores, são também essas populações que estão mais vulneráveis aos impactos dessas mudanças climáticas. Já nos lembra o Papa Francisco, ele coloca que os trabalhadores mais humildes e indefesos, eles foram excluídos dos benefícios da globalização, mas não de seus danos. E os males que afligem a todos, afligem a essas populações 2 vezes mais. Bom, o que fazer? Quais são os caminhos? Quais são as nossas alternativas? A proposta aqui é pensar em uma relação, em uma integração entre governança e prática de educação ambiental. Eu trouxe um conceito formal de governança, trazido por Cavalcante, que ele diz que governança é um arcabouço institucional de regras, instituições, processos, comportamentos que afetam a maneira como os poderes são exercidos na esfera de políticas ou ações ligadas às relações com a sociedade, da sociedade com o sistema ecológico. Na prática, são atividades de gestão que promovem diálogo, corresponsabilidade entre diferentes atores. Eu tenho relações muito complexas, que precisa envolver diferentes atores, diferentes setores, com diferentes interesses. E é preciso que haja um diálogo entre esses diferentes interesses, que estabeleçam objetivos comuns em busca de soluções a problemas ambientais urgentes. E aí, dos papéis da governança é definir políticas que incorporem a dimensão ambiental. E aí nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, é preciso entender a educação ambiental como uma política pública, né? E a sua importância se dá principalmente porque ela estabelece um elo entre esses diferentes setores e diferentes diálogos. A educação ambiental, ela consegue dialogar em todos os níveis e trabalha com as diferentes complexidades dentro desse sistema. É preciso entender que a ação em prol do bem-estar ambiental, ela parte do individual para o coletivo. É preciso pensar coletivamente, mas sem esquecer que a minha atitude, individualmente, ela afeta todos que estão à minha volta. E o convite agora é para pensar na importância de como a governança e a educação ambiental são fundamentais nesse processo que se propõe de transformação ecológica duradoura e eficaz. Pensando em governança aqui, ano passado foi proposto o Plano de Transformação Ecológica e esse ano é estabelecido um pacto de transformação ecológica entre os 3 poderes, e esse Plano de Transformação Ecológica ele é estruturado em 5 eixos. Eu tenho finanças sustentáveis, adensamento tecnológico, bioeconomia e sistemas agroalimentares, transmissão energética, economia circular, nova infraestrutura verde e adaptação. E todos esses eixos, eles trabalham em torno de 3 objetivos, que é emprego e produtividade, no sentido de que há uma necessidade urgente de você trabalhar com a distribuição de renda, de que todos tenham o suficiente para o seu bem-estar, a sustentabilidade ambiental e a justiça ambiental. Isso dialoga diretamente com os objetivos da educação ambiental estabelecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente, né? A educação ambiental, ela é necessária, ela tem como um dos objetivos principais a compreensão das magnitudes dos problemas ambientais atuais, da vida e da relação humana, sociedade e natureza, mas ela faz isso considerando os diferentes níveis em seus diferentes aspectos.
ecológicos, econômicos, legais, éticos, psicológicos, culturais, sociais, científicos, políticos. Ou seja, estamos trabalhando com um sistema complexo e com diferentes interesses que precisam dialogar, no sentido de pensar em soluções ambientais coletivas. Ainda pensando na Política Nacional do Meio Ambiente, ela estabelece a educação ambiental como essencial, um processo essencial, permanente, e que deve estar presente em todos os níveis e modalidades, tanto no caráter formal como no caráter não formal. Eu me refiro aqui a caráter formal quando estabelecida, quando praticada dentro das instituições de ensino, e o não formal quando praticada em qualquer outro ambiente, em qualquer outro setor da sociedade. Estabelece também que é um direito de todos e que cabe ao poder público e aos diferentes setores garantir esse direito, e coloca princípios básicos como um enfoque humanístico, holístico, democrático e necessariamente participativo. Continuando com os objetivos da educação ambiental, ela estimula o fortalecimento de uma consciência crítica, e eu considero aqui um dos principais funções da educação ambiental esse fortalecimento de uma consciência crítica. O estímulo a pensar. Não só mudar o comportamento, mas se perguntar o sentido e o significado daquele comportamento. Se indignar com o que é considerado natural. Questionar o que é dado como óbvio dentro de um sistema que nós vivemos, que teve como consequência essa emergência ambiental que estamos sofrendo hoje. Então, é preciso estabelecer relações, por exemplo, consumo de carne e alterações climáticas. É realmente natural e necessário o padrão de consumo de carne que nós vivemos, que nós temos hoje? Ou se perguntar, eu, na minha vida, o padrão do meu consumo de carne é realmente necessário, óbvio, natural? Esse tipo de comportamento, ele é condizente com o que eu entendo como o meu papel na conservação do meio ambiente? Meios de produção e perda de biodiversidade. É realmente aceitável e moral aceitar que o preço a pagar por um desenvolvimento de um meio de produção seja a perda da biodiversidade? Degradação ambiental e degradação social são coisas extremamente relacionadas, e a gente não dá para separar a discussão ecológica da discussão social, uma vez que nós já discutimos aqui que os maiores impactados são principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, economicamente falando. Então, a pergunta que convido vocês, nós todos, a pensar é qual o nosso papel em tudo isso. O meu fazer diário, o meu fazer normal, óbvio, ele está de acordo, ele conversa diretamente com a minha convicção de bem-estar ecológico. E aí, a partir dessa consciência, a partir desse questionamento, a gente vai para a participação, a gente vai para o engajamento em ações, que pode ser tanto individual quanto coletivo. E esse é um outro objetivo fundamental da educação ambiental. A defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Eu exerço os meus deveres como cidadão, fazendo a minha parte em relação ao que eu entendo como preservação da qualidade ambiental, mas eu também exerço os meus direitos, direito de questionar, direito de cobrança, direito de apoiar ações, de apoiar governos que estão de acordo, que trabalham em prol da qualidade ambiental. E aí nós temos, a partir dessa tomada de consciência e dessa ação coletiva, nós vamos partir para a mudança efetiva, para a ação. E eu trouxe aqui 2 exemplos. Aqui em São Carlos a gente tem
nós somos beneficiados em relação a isso. A primeira foto é de pessoas de um bairro aqui da cidade que eles fizeram um momento de caminhada em torno do bairro. É um bairro que fica próximo a uma área de preservação, e a comunidade desse bairro, ela catalogou impactos ambientais decorrentes daquele processo de urbanização próximo àquela área de preservação, e isso serviu, e esse primeiro diagnóstico serviu para discussões, para estabelecimento de metas, de mitigação daqueles problemas que foram decorrentes do próprio processo de estarem ali, daquele bairro ter sido montado naquela área. O outro exemplo aqui é esse evento que acontece anualmente aqui em São Carlos, de grupos que se reúnem para fazer mutirão de limpeza. É uma ação simbólica e uma ação política, no sentido de chamar a atenção para a problemática dos resíduos sólidos em nossa cidade. Bom, a gente parte da Política Nacional do Meio Ambiente e nós temos os desdobramentos dessas políticas. Aqui temos a Política Estadual de Educação Ambiental. E, com base nas deliberações dessa Política Estadual de Educação Ambiental, a nossa diretoria aqui de ensino, ela tem o seu programa de educação ambiental. Esse programa de educação ambiental, ele tem apoio de diferentes setores da sociedade, é uma ação conjunta, organizada e pela nossa diretoria. Dentro desse programa, o que consiste o nosso programa de educação ambiental? Ele consiste em ações intencionalmente planejadas para o desenvolvimento de habilidades curriculares voltadas à educação ambiental, e, sobretudo, a transformação nas relações com a natureza em prol da qualidade ambiental. E aí a gente está falando no escopo de trabalho do ambiente escolar, dos estudantes, das pessoas ali presentes, da comunidade ali presente, mas também da comunidade em volta da escola. E um dos pontos chaves principais do nosso programa de educação ambiental são os nossos embaixadores ambientais, é o programa de embaixadores ambientais. O que são os embaixadores ambientais? Eles são estudantes gremistas, a gente tem a eleição do Grêmio, né, que é feita pela comunidade estudantil, e entre esses estudantes gremistas, aquele que está com a função de coordenador de relações sociais, 2 estudantes por escola, eles são diplomados embaixadores ambientais. E o que significa ser embaixador ambiental? Ele é o porta-voz, ele é um multiplicador, ele é um coordenador de ações ambientais dentro da escola. E aqui eu tenho alguns exemplos da atuação desses embaixadores ambientais em diferentes contextos. Aqui, a primeira foto é a construção de espaços educadores no seu ambiente, de uma modificação dentro do seu próprio ambiente escolar. Aqui, a participação em audiência pública, um direito de fala, onde você tem o questionamento, onde você tem a denúncia de crimes ambientais, por exemplo. Participação em movimentos ambientais pela cidade. Ou aqui, a nossa participação nos mutirões de limpeza, no encontro de educação ambiental, que teve como tema as áreas verdes do município, a brigada do AEDES, e tem também uma parte muito importante de formação, de estudo de questionamento, e a partir desse estudo a gente parte para a ação. E eu trouxe um depoimento de uma de nossas estudantes, a Cibele, sobre o que significa para eles ser um embaixador ambiental. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Ser um embaixador ambiental é mais do que uma função, é um chamado para ser um agente de mudança em um mundo que enfrenta crises ambientais sem precedentes. Como embaixador, você tem o poder de conectar ações locais a impactos globais, ao promover práticas sustentáveis em sua comunidade. Você contribui para uma rede maior de cidadãos conscientes que juntos podem influenciar positivamente o destino do planeta. A gente costuma dizer que uma vez embaixador ambiental, sempre embaixador ambiental. O que a gente testemunha ao longo dos anos é uma transformação nesses jovens, é um poder de
crítico, de discussão, de intervenção, de empoderamento em prol das causas ambientais. Um outro programa que eu destaco aqui, que faz parte do nosso programa de educação ambiental, é o Selo Lobo-Guará. Esse Selo Lobo-Guará nada mais é do que um reconhecimento para aquelas unidades de ensino que se destacam em ações efetivas de conservação ambiental. Então, nós temos um registro dessas ações e é dado selos ouro, prata e bronze de acordo com o que tem sido desenvolvido dentro da escola, pensando em conservação ambiental e em educação ambiental como um todo. Agora, pensando além do ambiente escolar, a gente tem traz a proposta aqui de nós, como cidadãos, dentro do nosso campo de convívio, a proposta de trabalhar com espaços educadores. O que seria um espaço educador? São quaisquer espaços que promova ações, que promova a reflexão, o estudo e a possibilidade de ações conjuntas em prol da educação ambiental. Aí eu posso estar falando de uma trilha, eu posso estar falando de barracões, de aterros, de estações de tratamento, de bacias, sítios, qualquer lugar onde as pessoas conseguem discutir e promover ações de sensibilização ambiental. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de espaços educadores. Na primeira imagem aqui, eu tenho um barracão de uma comunidade de agricultores, onde está havendo uma discussão sobre processos ecológicos, conceitos ecológicos fundamentais, mas essa discussão é contextualizada dentro da demanda daquela área e dos problemas ambientais enfrentados por aquela comunidade. E aqui mais um outro exemplo de reuniões de associações de trabalhadores rurais, pensando em como trabalhar a terra, em ações de como trabalhar aquela terra e de como resolver os problemas ambientais já enfrentados por eles naquele ambiente. Esse espaço, esse momento de discussão caracteriza um espaço educador. Outros exemplos, aqui é do Sítio São João, que é um espaço maravilhoso, que trabalha a educação ambiental aqui em São Carlos. Aqui no Aterro Sanitário, também, eles têm um programa de educação ambiental muito bonito. Trilha ecológica, aqui um convite a crianças de uma ONG a andar também pelo bairro e identificar problemas, identificar potencialidades, já que do próprio bairro onde elas moram, a ampliar o olhar. E aquilo não é simplesmente o caminho da casa até a escola, mas identificar naquele caminho quais são as ações ali que estão impactando aquele espaço e qual é a sua responsabilidade dentro disso. E esse tipo de tomada de consciência, isso aqui é uma reunião muito bonita, que é de moradores, que é se reunindo no espaço da praça para discutir os problemas ambientais locais e o nosso parque ecológico. Bom, como indivíduo, nós costumamos pensar em educação ambiental, a gente fala muito, é muito comum a gente pensar em educação ambiental pensando em gerações futuras. A proposta aqui é que a crise que nós estamos vivendo de emergência climática, ela não permite mais esse espaço de você pensar em gerações futuras. A mudança precisa ser imediata e precisa ser agora. E aí, apesar de nós, como indivíduos, contribuirmos com uma pequena parcela desse problema
mundial, nós também temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade parte dos nossos hábitos e diários. E eu trouxe aqui algumas sugestões de como a gente pode contribuir e fazer a nossa parte de forma individual ou coletiva em prol do meio ambiente. Eu tenho, por exemplo, a economia de recursos naturais, tanto aqui trazendo a energia, mas, por exemplo, a utilização do transporte público, os seus hábitos alimentares, é fato que o consumo de carne ele é de maior impacto quando comparado ao consumo de vegetais. Escolha de produtos e de empresas que tenham uma função ecológica ali, que condiza com o que você acredita. Não desperdiçar nem comida, nem qualquer outro recurso. Repensar hábitos. E não só repensar hábitos e repensar também a lógica do desperdício. Se manifestar, combater o que a gente chama de obsolescência planejada, usar o seu voto, a sua arma como cidadão, em prol de uma ação climática mais consciente, apoiar as lideranças que trabalham, assim como você, em prol do meio ambiente, ter uma fala com seus amigos, vizinhos, nas suas redes de contato e participar de debates, participar de ações coletivas, participar sempre que possível de ações dentro da sua comunidade em prol do meio ambiente. E falando de coletividade, eu queria encerrar com uma frase que exemplifica bem o poder da união, o poder da ação conjunta, o poder de pensar e de agir coletivamente. Se duas pessoas concordam entre si e unem as suas forças, terão mais poder conjuntamente e, consequentemente, um direito superior, que cada uma delas não possui sozinha. E quanto mais numerosos forem os homens que tenham posto as suas forças em comum, mais direito terão eles todos. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão. O quanto a gente desperdiça energia se abstraindo da ação coletiva. Bom, essa é a nossa equipe de Educação Ambiental da Diretoria de Ensino e meu muito obrigada. Eu agradeço novamente a oportunidade de poder participar.